A gente tem duas falas aqui que a gente precisa mostrar. A primeira do Gilmar Mendes, dizendo que, e ele não fala só dele, né? Ele diz que todos os ministros do STF têm admiração pelo regime do Xi Jinping, pelo regime comunista chinês, está aí. E depois a gente tem o Barroso falando em censura. Escorregou, ato falho. Vamos ver primeiro do Gilmar Mendes. Somos admiradores do regime chinês, né? Do Xi Jinping, né? Que diz assim, o importante é que a cor do gato não importa, o importante é que ele caça o rato, né? E essa coisa do público e do... Essa frase do Deng Xiaoping. Ah, Deng Xiaoping, né? Nós, ministros do Supremo, somos todos admiradores do regime do Xi Jinping. E aí, isso, repito, isso foi a sessão de ontem do STF, em que foi formada a maioria para oficializar a censura no Brasil contra as redes sociais. Não será mais necessária a ordem judicial para retirada de conteúdo. A gente está esperando a votação final, mas já está 6-1. É um absurdo completo. A gente vai viver uma situação muito delicada. E tem a fala do Luiz Roberto Barroso. Ele, ato falho, deixou escorregar ali que a palavrinha censura, por mais que eles tentem usar regulamentação, regulação, isso se trata de censura. Pedro está no ponto aí, se quiser pode... Ele está procurando aqui. Enquanto ele procura... O Max mandou, por volta de... Enquanto ele vai preparando lá, eu posso só colocar a coroa... Claro, por favor. A coroa disso aqui, sabe qual que é, Max Lacombe? Por que os ministros do STF precisam falar publicamente, em alto e bom tom, para elogiar o Partido Comunista Chinês? Aí agora eu vou um pouquinho para frente, porque eu preciso... Vocês acham que vocês me chamam de emocionado? Porque quando a lei Magnitsky vier, ó, aqui, ó. Quando a lei Magnitsky vier, Lacombe, você só tem um lugar para você poder ter conta bancária. Aqui, ó. Quando a lei Magnitsky vem, torando no seu Forever, é só a China e a Rússia que você vai poder ter conta bancária. Então, quando você sabe que ela está vindo, você tem que fazer um pronunciamento público desse. E chegar e dizer assim, ó, porque nós elogiamos o regime chinês. Você vai precisar ter conta bancária lá. E nos Estados Unidos, você, ó... Tá dando aquela sentadinha, mas não ajeitou ainda. É só isso. Uhum. Por isso que eles têm que falar publicamente. Porque quando a lei Magnitsky vier, meu irmão, não tem pra onde chorar. Entendeu? Bom, estamos diante de censura, tá? Para quem não entendeu ainda, nosso público é muito informado, muito ligado. É censura, né? O que está estabelecido agora é que a censura é oficial, né? Não precisa mais de ordem judicial para retirada de conteúdo das redes sociais. E o Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, admitiu um ato falho, mas deixou sair. E aí tentaram dar uma corrigida. Vamos ver o vídeo. Eu acho que, na verdade, as plataformas também têm condições de fazer uma avaliação se está-se diante de um caso manifestamente criminoso ou não. Eu dei um exemplo. Eu teria dúvida se num debate público eleitoral, se isso não dependeria de iniciativa da parte ou se a gente teria que impor à plataforma o ônus da remoção, entendeu? Ela fazer a censura. Here I come. Oh, here I come. A censura. Ou ela fazer a avaliação do que pode e do que não pode. Essa é a minha dúvida. Presidente, eu acho essa questão... Ô Max, e a gente estava falando sobre isso porque, bom, criaram uma arma de censura pesada, mas eles vão ter que encontrar um jeito de impedir que os seus opositores, né, o outro lado, também use essas armas. Porque o que a gente vai acabar tendo são exércitos montados tanto de um lado quanto de outro, infelizmente, para ficar retirando conteúdo dos adversários, né? Sim. E aí você vai ter dos dois lados grupos agindo dessa forma. Não precisa mais de ordem judicial, é uma questão de mandar uma ordem, uma notificação, uma ordem extrajudicial e eles vão ser obrigados a tirar, e aí depois vamos discutir, né? A gente vai viver uma situação muito estranha. E a minha conversa com o Max hoje cedo foi exatamente sobre isso. Qual a estratégia que eles vão conseguir montar para que essa arma que eles criaram, que eles estão criando, seja usada só a seu favor?